De volta com Rio Claro Notícias, Rafael Perobon já está comigo aqui para falar de esportes. Informa, depois da caminhadinha que vocês viram ali, a matéria sobre a longevidade do brasileiro. De vida, né? Expectativa de vida. Aproveitou já também, queimou umas calorias ali, né, Rafael? E agora a gente vai falar de basquete. Porque lá é só um exemplo do dia a dia, viu, Paulo? Ele aproveitou o horário de caminhada dele e fez a reportagem, tá certo. Mudanças no basquete, né, Rafael? Aliás, uma mudança no comando. O técnico Chuí foi demitido ontem. E ontem mesmo se despediu da equipe, né? Exatamente. E por enquanto ainda está indefinida a situação do comando técnico do Rio Claro Basquete. Mas será que estaria de volta um velho conhecido, Paulo Lima? Vamos ver na reportagem de Vlara de Santos as informações. O que pesou e agora o que vem por aí. Do seu anúncio à saída foram pouco mais de 3 meses. Uma passagem um tanto quanto breve pelo comando técnico do Rio Claro Basquete. Chuí durou apenas o primeiro turno do NBB. Nós vivemos de resultado, né? Quem trabalha no alto rendimento, quem disputa um campeonato do qual a gente está participando, tem que ter resultado. E o Chuí não teve resultado esperado. E eu estava muito descontente, e estou ainda descontente, com a performance de alguns atletas. Como atleta, a gente não pode dispensar agora, porque não tem como substituir, né? Chuí chegou para assumir o cargo que era de Marcelo Tamião, que foi para a coordenação da equipe, que pela primeira vez disputa o Brasileiro. Na época, Tamião disse que era um desejo dele, já há algum tempo, deixar a função e enumerou as suas prioridades, desta vez fora das quadras. Vestiário, roupa, areia, as viagens, os restaurantes, tudo a gente vai procurar fazer com que o atleta tenha o pensamento só de dentro de quadra, ter o problema da quadra a resolver, tanto a equipe, né, e a comissão técnica em geral. Com as mudanças, os olhares se voltam novamente para Tamião. O nome do novo comandante deverá ser anunciado apenas amanhã, quarta-feira. Mas a primeira opção é a do ex-técnico e agora coordenador. A pressão é grande para que ele volte aqui, para dentro de quadra. Quando foi a reunião para contratar o Chuí, eu fui voto vencido, né? Porque eu achava que a chance, né, do Marcelo continuar com o time e dar certo era muito mais viável do que a contratação do novo técnico. É uma forma da gente estar encaixando um trabalho no outro, porque esse time que está jogando atualmente aí não tem a mesma condição técnica daquele time que começou e ganhou a Liga Ouro. E hoje a gente tem melhores atletas. E o Marcelo conseguiu fazer daquele time um time competitivo. Por que não ele pode fazer desse um time competitivo? Enquanto a definição não sai, o elenco do Rio Claro Basquete segue em quadra, treinando, sob o comando de Léo e Bamba, integrantes da comissão técnica. Afinal, o NBB segue e a caminhada para sair da penúltima colocação da tabela é longa. Bom, Rafael, você que já acompanhou um pouco também do trabalho do Tamião anteriormente ao NBB, gosta da troca? Você acha que é válida? Olha, o Tamião ele tem uma história muito grande aqui. Eu não sei se é exatamente o nome ideal aí para dirigir a equipe no NBB ou se deveria ser um técnico assim daqueles que no cenário nacional estão ali, né, na linha de frente. Talvez para o momento do Rio Claro Basquete fosse mais interessante. Mas o Tamião conhece todo mundo ali, conhece todos os caminhos, né, também dos bastidores, a logística, enfim. Eu acho que no momento, de repente, como eu falei, um técnico mais em linha de frente no cenário nacional, talvez para dar um choque, né? Que é o que o time precisa no momento, né? Precisa de um choque para que as coisas mudem completamente. Você vê ontem a entrevista do Lucas Tischer falando que os jogadores precisam ser mais cobrados, que os jogadores precisam se dedicar mais. Esse episódio do secretário Breda, durante a partida contra Macaé, em que ele lá do lado de fora da quadra ficava gritando, tá fazendo corpo mole, tá fazendo corpo mole, para alguns jogadores da equipe, como ele acabou até confirmando aí na entrevista. Isso mostra que o ambiente não está bom. Né? Isso mostra que o ambiente não está bom e que muita coisa tem aí de mudar. Jogadores se dedicarem mais e a comissão técnica se entender com os atletas. Então é questão que vem desde da organização, da diretoria até os jogadores e a comissão técnica. Agora a gente vai ver se tem aquele passe de mágica do futebol, né? O futebol, às vezes, o jogador não quer o técnico, então ele tira o pé
técnico cai, de repente o time ressuscita, começa a ganhar. Vamos ver se no basquete a máxima se repete. No futebol, às vezes, assume até o técnico interino e as coisas tudo muda. Então vamos lá, mudando um pouquinho de assunto, agora futebol. Aqui no Rio Claro Notícias, o time se apresentou, o Rio Claro, ontem, e mais um reforço trouxe o time para o Paulistão, né? Exatamente, é o atacante Paulinho, foi revelado pelo Corinthians, e para essa posição que vem sendo muito cobrada pelos torcedores, que já vem falando, poxa, o Rio Claro precisa de mais atacantes para o Paulistão. E o próprio técnico Buião também tem deixado isso claro nas entrevistas. Mas vamos ver como é que foi então a chegada deste novo reforço. Revelado pelo Corinthians, Paulinho foi apresentado ontem e já treina com o elenco. Ele ainda pertence ao clube do Parque São Jorge e vem por empréstimo até o fim do Paulistão. No segundo semestre, disputou a Série B do Brasileiro pelo América de Natal. A gente está trabalhando forte. O grupo está focado e a expectativa é a melhor possível para que a gente possa primeiramente classificar o time para depois pensar mais para frente. É um jogador de muita velocidade, também habilidade, ele faz tudo, a velocidade dele, né, junto com a habilidade, consegue sempre em direção ao gol, é uma grande opção que a gente conseguiu trazer, então a gente está muito satisfeito com a vinda dele. A expectativa é de que ainda esta semana retorne o meia Patrick, que finalmente teve a situação acertada no Palmeiras e também vem por empréstimo. Outros 2 jogadores já estão com o elenco, mas a diretoria ainda não anuncia oficialmente. O zagueiro Luiz Eduardo pertence ao São Paulo e disputou o Brasileiro da Série B pelo Boa Esporte. Já o atacante Macena teve passagem pelo Comercial e jogou a Série C pelo Juventude. Quase pronto, a gente ainda aguarda essa semana pelo menos mais 3 jogadores e aí a gente vai aguardar 1 ou 2 vagas para alguma emergência, mas a princípio já estamos praticamente fechados. 8 jogadores que disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior foram integrados ao profissional e também já treinam com o elenco, mas nem todos vão ser inscritos para o Paulista. A princípio, a ideia nossa era escrever pelo menos 2 jogadores, o Léo Senna e o Léo Cordeiro. Mas se tiver espaço aí ainda, né, se tiver dificuldade em trazer jogadores, a gente pode até escrever mais um, mas a princípio eles vêm para treinar, ajudar a fazer treinamentos, né, aprimorar também, ganhar experiência. Para a sequência da pré-temporada, o Rio Claro fez uma mudança no planejamento. O elenco não vai mais ficar retirado em Mirassol, como havia sido divulgado. A diretoria optou em manter os jogadores concentrados em um hotel aqui da cidade. Enquanto isso, os treinos continuam sendo realizados no próprio Chimitão. A gente tem todo o suporte aqui, então a gente sair realmente fica muito pesado financeiramente, então a gente vai cortar um pouquinho de gás. A gente vai ter qualidade de treinamento aqui, de hotel também, isso aí, quanto a isso não vai ter problema. E a gente fica aqui mais perto da cidade também, da torcida, do nosso campo, agora que está pronto, para a gente poder viver o ambiente nosso aqui também no dia a dia. Isso aí. E tem mais jogadores que também já estão acertando com o Rio Claro. Agora pela manhã recebi a informação de que o volante Nenê Bonilha, de 22 anos, foi revelado também pelo Corinthians, assim como o Paulinho, e que jogou a última Série B do Brasileiro pelo Vila Nova de Goiás, também estaria acertando, já está praticamente certo com o Rio Claro, ainda não assinou contrato, mas já está treinando, começou a treinar hoje pela manhã com o elenco. Outro que voltou aqui para o clube, que está com a situação praticamente definida com o Botafogo, também só falta assinar com o Rio Claro definitivamente, é o Jefferson Paulista, que também é meio campista. E o Patrick, que a gente disse aí na matéria, ele está rescindindo o contrato com o Palmeiras, o contrato dele com o time do Palestra Itália e até o mês de março, então ele está rescindindo, deve vir sim para o Rio Claro, só que como ele vai rescindir o contrato com o Palmeiras, Paulo, o Rio Claro é que vai ter que arcar com o salário na íntegra, não é? Porque antes era o Palmeiras que bancava uma parte, rescindindo vai ter que o Rio Claro arcar com tudo isso. E aí o Rio Claro vai arcar? Vai, deve arcar. A informação é essa? Exatamente. Maravilha. E a Federação Paulista divulgou ontem as datas e horários oficiais das 9 primeiras rodadas do Paulistão. Isso, e o Rio Claro estreia um dia antes, estreia no dia 31 de janeiro contra o Botafogo. Vamos dar uma olhada como é que fica a primeira rodada do campeonato. Olha, os jogos que começam no sábado, dia 31, às 5 da tarde, além de Rio Claro e Botafogo, tem Audax e Palmeiras, Bragantino e São Bernardo. Às 7h30 da noite, o Capivariano, estreante, recebe também estreante Red Bull. E às 9 da noite, 15 de Piracicaba e Mojimirim,
confronto tradicional do interior. No domingo, às 5, Penapolense e São Paulo, Corinthians e Marília, daí à noite tem Santos e Ituano, São Bento e Linense, Ponte Preta e Portuguesa. Aí a gente tem a outra tela com os jogos do Rio Claro até a 9ª rodada. Olha, aí o Rio Claro sai contra o Marília no dia 4, 7h30 da noite. Depois ele recebe o Linense no sábado às 7h30. Vai no meio de semana jogar contra o Palmeiras lá na nova arena do Palmeiras. Dia 18 joga também em São Paulo contra a Portuguesa. Então o Rio Claro não joga no fim de semana do Carnaval, vai jogar só na quarta-feira de cinzas. No dia 22 recebe o Mogi. Aí o tão aguardado jogo contra o São Paulo vai ser no dia 1º de março às 4 da tarde no Chimitão. Aí tem Ituano fora e o Red Bull em casa no dia 11 de março. Essa tabela já é definitiva. Aí a segunda metade a federação vai informando no decorrer do campeonato. E aí, hoje à noite começa a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes agora, quem se classificou, segue aí na briga pelo título. São 32 equipes que permanecem na disputa. Vamos ver quais são os 16 jogos desta segunda fase. Hoje, às 7 horas da noite em Lins, tem Goiânia e Linense. Às 9 horas em Rio Preto, jogam Paraná e Grêmio. Amanhã, às 4 horas da tarde, em Paulínia, tem Coritiba e Vitória. Em Taubaté, Cruzeiro enfrentando o Vasco. E em Leme, o Botafogo do Rio de Janeiro recebendo o Botafogo de São Paulo. Às 7 horas da noite, 3 jogos. Bahia versus Fluminense, Sport contra Ituano e Ceará versus Palmeiras. Às 9 horas da noite, em Osasco, tem Flamengo e Taboão da Serra. E em São Bernardo, Avaí versus Atlético Mineiro. Na quinta-feira, às 4 horas da tarde, em São Paulo, 2 jogos. Goiás versus Guarani e Figueirense contra Mirassol. E em Guarulhos tem São Caetano contra Inter de Limeira. Às 5h30 da tarde, em Ilhabela, tem Criciúma e Lemense. E em Barueri, Corinthians versus Grêmio Prudente. Às 9 horas da noite, tem São Paulo e Atlético Paranaense jogando em São José dos Campos. Agora as notícias internacionais. Ontem aconteceu o que quase todos esperavam, se é que não todos. O português Cristiano Ronaldo conquistou o troféu Bola de Ouro como o melhor de 2014. É a terceira vez que ele recebe a premiação, Rafael. Terceira vez, a segunda consecutiva, Paulo. E a votação foi expressiva, viu? Ele ficou com 38% dos votos. O argentino Lionel Messi teve 15,76%. Empate técnico com o Manuel Neuer, o goleiro alemão, que teve 15,72%. Então é quase um empate técnico do Messi com o Neuer. Merecido, né, o título para o Cristiano Ronaldo, a bola de ouro para ele. Não jogou bem na Copa, assim como a seleção dele não, mas o ano foi muito bom, né? Exatamente. A gente preparou um VT, Paulo Lima, para mostrar aí como é que foi um pouquinho do ano do Cristiano Ronaldo. Vamos dar uma olhada. Ronaldo é luz, é raio, estrela a marcar. Ronaldo põe Portugal a ganhar. Ronaldo é sim, nunca disse que não. Ronaldo marcou um golaço agora pela seleção. Uma boa noite e... Esse foi o melhor discurso de premiação que acho que a gente já viu, né? Agora, me diga uma coisa, o que é que ele quis dizer com isso, hein? Não sei. Agora, você pegou um fã dele lá, com música e tudo? É um colega jornalista, por sinal, jornalista português. Quando a gente esteve lá em Campinas, cobrindo o treino da seleção portuguesa na Copa do Mundo, este sujeito veio e quis cantar uma música uma paródia que ele fez, digamos assim, em homenagem ao Cristiano Ronaldo. Tá aí, as informações importantes, Cristiano Ronaldo, parabéns. A homenagem da TV Guarani. Para todos nós aí. Valeu, Rafael. Valeu, um abraço, Paulo, até amanhã. Valeu.